Bom dia a todos. Sou Rodrigo Iglesias, diretor internacional da ABMAP. Estamos aqui hoje num encontro para falar sobre a internacionalização, né, da cadeia de alimentos do Brasil em Portugal, desenvolvendo essa iniciativa em conjunto com a Associação Brasileira de Franchising. Então, estamos como o gerente de projetos internacionais da ABF, o Bruno Amado, e em conjunto também com o World Trade Center Lisboa. Luciano Menezes, que é o CEO do WTC Lisboa, está aqui conosco, né? E temos dois empresários, né, que trabalham na cadeia de alimentos, um associado da APMAP, que é o Evandro Macedo, da Duducho, né, Toscano Sarquis, no mercado internacional. O Evandro vai falar um pouquinho sobre as atividades da empresa, né, no processo de internacionalização em Portugal, assim como o Ricardo Scherto, sócio-diretor, né, da Oakberry Açaí, em Portugal. Então, o Ricardo também vai explicar um pouquinho sobre o processo de entrada da Oakberry, né, e todo o processo de expansão da empresa no mercado português. Então, para o nosso processo de dinâmica, né, eu já passo, né, a palavra ao Bruno, né, para a introdução, e depois, na sequência, para o Luciano Menezes. Bruno. Obrigado, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Luciano, Ricardo, Evandro. Bom dia a todos presentes. Realmente, agradeço muito o convite por estar aqui. Nós fomos, te confesso que nesse evento especificamente, fomos um parceiro muito michuruca, né? O que a gente fez foi divulgar entre nossos associados, mas foi o Rodrigo responsável por toda a organização da mesa, pela idealização, ele junto com o Luciano. Então, parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui. A ABMAP é super parceira nossa, já tivemos a oportunidade de fazer missões em conjunto, né, para o mercado chinês. E quero falar que o mercado português é um dos principais, é o segundo maior mercado de marcas e franquias brasileiras, atrás somente dos Estados Unidos. Temos mais de 30 marcas de franquias do Brasil que já atuam naquele mercado. E é uma crescente enorme. Ano passado, em novembro, nós fizemos uma missão para Lisboa e Porto, e foi a missão que a ABF já realizou. Não foi para participar em feira nenhuma, foi simplesmente uma missão em parceria com a Apex Brasil. Tivemos o apoio da Associação Portuguesa de Franchising, da Embaixada do Brasil em Lisboa e da Associação Empresarial Portuguesa lá no Porto. E tivemos mais de 20 empresas brasileiras participando. Então, é inédito, assim, porque para outros projetos, outros setores, talvez seja mais comum ter uma missão, ter iniciativas de internacionalização, de exportação, no caso, muito robustas, mas no caso de internacionalização de franquias, por ser um passo muito mais estratégico e muito mais difícil de ser dado, nossas missões costumam ser bastante menores. Então, foi um marco, essas mais de 20 empresas participando da missão. Faríamos outra missão para Portugal esse ano, estava tudo certo. A gente ia participar também da Feira de Franquias do Porto, que ia acontecer no segundo semestre. Infelizmente, devido à pandemia, foi postergada para o ano que vem. Mas nós não deixamos de apostar no mercado português. Vocês estão vendo aqui atrás um fundo que está na minha imagem, que na verdade é o fundo que a gente está utilizando para um programa de orientação específico para o mercado português, que nós estamos desenvolvendo para os nossos associados. Ontem tivemos a segunda sessão. Então, a ideia é preparar as empresas brasileiras para chegarem no mercado português, sabendo exatamente o que não exatamente não, que é impossível sem estar no mercado, né? O Luciano e o Ricardo sabem muito bem disso. Mas tendo uma ideia do que vão apresentar, de que tipo de parceiro procuram, e estruturando pelo menos o seu plano de negócio, o business plan, para atingir aquele mercado. Então, quero deixar aqui, nós convidamos vários associados nossos, imagino que alguns deles estejam presentes na sala. Sei que a Marielle, nossa gestora da Apex, está acompanhando também, para daqui tirarmos ideias e sugestões para incrementarmos o nosso programa Franchising Brasil.
Então, de novo, agradeço ao Rodrigo, agradeço ao Luciano. Quero me aproximar mais do Ricardo e da Oakberry, que estão um processo super interessante de internacionalização, mas ainda não tem sido, não tem utilizado ainda tanto o nosso apoio, se é um meia-culpa, né? Nós temos que buscar nos aproximar mais dos nossos associados. Então, acho que a gente pode contribuir muito, Ricardo, com o processo de internacionalização de vocês, tanto para Portugal quanto para diversos países. Então, não quero me alongar muito. Obrigado, bem-vindo a todos. Rodrigo, vou fechar minha câmera e microfone aqui também para não atrapalhar. Obrigado, Bruno. Bom, então, agradeço até a introdução que o Bruno passou para todos, né? E, na sequência, eu já gostaria de passar para o Luciano. Luciano Menezes, né? É o CEO do World Trade Center Lisboa. Luciano, eu agradeço se você puder fazer a introdução, né, dos dois empresários e a gente dá a sequência aí para o nosso evento. Bom dia. Legal. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Bruno, Ricardo e também Evandro. Para mim é uma super satisfação estar aqui com vocês, a parceria com a ABIMAP, a ABF, a própria Apex, que estimula exportação, internacionalização de todo mundo. Rapidamente sobre WTC, nós somos uma marca imobiliária com forte atuação em internacionalização de empresas. São 330 World Trade Centers em 89 países. E recentemente eu adquiri a marca World Trade Center Lisboa, fui presidente do World Trade Center São Paulo, aqui no Brasil. E já estamos com atuação em Portugal, levando empresários não só do Brasil, mas empresários do mundo inteiro. Fizemos já 5 missões comerciais, 4 do Brasil e uma de Gana, na África, e pretendemos fazer outras missões para Portugal, estimulando essa internacionalização de empresas. Hoje é um prazer, né? A gente está aqui com 2 cases de sucesso, tanto Oakberry quanto do Ducho. E aí eu queria começar, já sem delongas, começar um bate-papo com o Evandro e com o Ricardo. Queria começar com você, Evandro, falar um pouquinho da empresa, quais são os produtos, para onde vocês estão, onde vocês atuam no Brasil e fora do Brasil, e para depois a gente falar especificamente de Portugal. Obrigado a todos. Para a gente é uma grande oportunidade e uma satisfação imensa poder, na verdade, compartilhar, trocar, dividir um pouco dessa nossa jornada de trabalho. Nós somos uma empresa com sede em Juiz de Fora, estamos no mercado há 22 anos e trabalhamos efetivamente no mercado de transformação. Então, a empresa começa desenvolvendo pão de queijo de forma quase incipiente, foi se profissionalizando ao longo desses 22 anos. A do Ducho cresce para e passo com o crescimento do atacarejo no Brasil. Então, a gente começou a ser uma opção com extrema qualidade, mas acessível para que pequenos negócios pudessem se desenvolver. E atuamos fortemente como esse elemento de geração de novas oportunidades de negócio. Então, atuamos muito forte no food service, como disponibilizando um produto em vários formatos e mais acessível para que as pessoas conseguissem, a partir desse produto de alta qualidade, mas num preço acessível, gerar riqueza e desenvolverem seus próprios negócios. Ao longo do período de atuação, nós fomos ampliando o nosso portfólio, buscando novas alternativas de negócio e, para nossa alegria, nossos clientes pediam que nós aumentássemos o nosso portfólio, que legássemos esses índices de qualidade que trabalhamos de forma tão árdua e tão dedicada para outros produtos. Então, hoje nós temos um portfólio em 3 categorias específicas. Um que nós chamamos de snacks, que são lanches rápidos. Nele, nós temos pão de queijo e chipa, que é uma derivação do pão de queijo, muito típico do sul do Brasil. E trabalhamos com um snack feito de mandioca.
A grande vantagem desses 3 produtos é que eles não possuem glúten, são produtos sem nenhum tipo de aditivo químico, então são produtos extremamente saudáveis, eles se apresentam ao mercado como uma opção saudável de um snack rápido que você consegue utilizar. No Brasil, a gente tem por prática usar pão de queijo, chipa, em café da manhã, em lanches da tarde, mas a priori ele é uma excelente alternativa, né, de um produto saudável, que alimenta, inclusive, é acessível. Na sequência, nós trabalhamos com refeições, então nós temos um nhoque de mandioca, que é um nhoque congelado, de igual feita, sem glúten, sem nenhum tipo de aditivo químico, saborização artificial, então é um produto extremamente saudável, que ele já vem pré-pronto e pré-congelado. E a grande estrela dos últimos anos tem sido nossa grande farinha de tapioca. A Duducho se posicionou ou se reposicionou ao longo desses últimos 5, 6 anos como uma grande processadora da farinha pronta de tapioca já hidratada. É um produto super bacana e a gente, com esse produto, nós derivamos para algumas possibilidades com essa mesma farinha, transformando-a em um produto também saudável, sem glúten, sem adição de sódios, açúcares, enfim. O nosso trabalho, na verdade, Luciano, eu brinco dizendo que o maior desafio da Duducho não foi, essa é a fala do Flávio, tá, um dos sócios, não, que o primeiro desafio foi fazer a primeira tonelada de produtos e vender essa primeira tonelada. O maior desafio foi produzir 1 tonelada por hora. E a gente hoje produz entre 2 a 3 toneladas por hora do mesmo produto. Então, para a gente dá muita satisfação em manter essa cadeia ativa. O nosso objetivo com o mercado internacional surge de par e passo ao nosso trabalho, sendo desenvolvido no Brasil, quase como uma necessidade natural. Vimos um produto extremamente competitivo, tínhamos as chancelas, as certificações que o mercado internacional nos exigia, e, por tentativa e erro, conseguimos ver que éramos competitivos no mercado internacional. E o grande desafio nosso... Oi? Então, hoje hoje já exportam para quantos países? Essa é a coisa bacana do nosso case de grande alegria. Nosso projeto de exportação tem apenas 1 ano e meio. Curiosamente, nós temos um projeto de exportação muito inicial, mas neste primeiro início nós tivemos oportunidades de abrir, entender e participar de mercados muito relevantes, como o mercado americano, o mercado chinês e o mercado europeu. Então, curiosamente, é engraçado que eu disputo, Evandro, mas em tão pouco tempo vocês conseguiram penetrar o mercado. Na verdade, e Luciano, talvez o grande desafio do empresário brasileiro é entender que participar, e o Ricardo talvez corrobore comigo já, mas ser participante de um outro mercado é essencialmente entender que o seu desafio é faseado. E existem etapas que precisam ser transpostas, etapas que precisam ser seguidas. E a gente, na fábrica, nós comemoramos cada etapa que nós evoluímos no nosso processo de exportação. Ser pertencente a uma feira internacional, para a gente já é bacana, quer dizer que nós estamos qualificados. Ser cadastrado para participar de uma concorrência de uma grande rede de supermercados ou de varejo americano, quer dizer que nossa chancela de negócio é bom, até chegarmos a participar de processo seletivo para o exército americano. Então, muda a dinâmica da empresa brasileira, onde na unha a gente produz, processa, distribui, vê preço e tenta desenvolver canais de negócio, e a gente se vê que essa empresa brasileira, de Juiz de Fora, que batalha arduamente o dia a dia, consegue ser competitiva ao ponto de participar de uma concorrência internacional. Então, de uma certa forma... Segura que a gente tem um monte de perguntas, já estão surgindo até perguntas. Acho digno. Antes de a gente entrar a fundo em cada tema, eu queria que o Ricardo se apresentasse e falasse um pouquinho da Oakberry. Quanto tempo tem, quantas lojas tem e quais países que já existe Oakberry? Prazer também
Agradeço o convite de participar disso também, assim como o Evandro, de contar um pouco da nossa história, é sempre um motivo de orgulho, e acho que as coisas vêm acontecendo numa velocidade, num ritmo muito interessante, e é sempre satisfatório compartilhar isso com outras pessoas. A Oakberry agora estamos completando, tem um pouco mais de 3 anos e meio de história, então é uma empresa relativamente recente. Hoje temos aí cerca de 230 unidades. Com o Covid tem bastante coisa fechada, principalmente no Brasil, mas agora já reabrindo. Então, ainda nos consideramos uma rede de lojas. Inicialmente surgiu como um quiosque em shopping, num shopping na Avenida Paulista de São Paulo, e a demanda pela expansão foi sempre passiva. Não vou dizer sempre, mas pelo menos no início da nossa expansão a gente não esperava começar a crescer de uma forma tão rápida, mas a demanda sempre surgiu e a gente sempre acabou acelerando isso mais do que a gente havia planejado. Então, já terminamos o primeiro ano com 27 unidades, quando o planejamento eram para 10, principalmente no estado de São Paulo. Depois, seguimos para fora do estado de São Paulo e também tivemos uma resposta superior do público e aceleramos de novo a expansão. E chegamos, no começo desse ano, a 200 lojas abertas, e já há 2 anos a internacionalização também veio de forma passiva, né? Não buscamos isso, mas começamos pela Flórida, obviamente com o nosso interesse como marca, mas com sempre parceiros locais nos ajudando a implementar e a operacionalizar isso tudo. E também nesses últimos 2 anos chegamos a 12 países. Eu hoje sou um dos sócios da marca a nível global e, por uma decisão própria de vida, vim a Portugal ser o responsável da expansão a nível europeu. Achamos que é um mercado muito importante, então, em conversas com meus sócios aí, entendemos que seria importante a gente ter um sócio aqui presencial. Hoje, fico à frente, tem sempre na Espanha, e temos um parceiro em Malta, numa unidade que deve vir agora no nosso 3º país na Europa, e então fico um pouco à frente disso. São enormes os desafios aqui, foram enormes os desafios e ainda continuam sendo. Agora, com essa unidade de Malta, a distribuição volta a ser um problema, algo que já estava totalmente resolvido, é uma ilha isolada e, enfim, são desafios que a gente acaba sempre conseguindo resolver, mas cada passo da expansão é um novo problema, é uma nova questão. Quando fomos à China, quando fomos ao Oriente Médio, o produto tem especificações próprias, que com todos os selos que a gente já tinha para o mercado americano e europeu, a gente acreditou que estava resolvido nessa questão, vamos dizer, burocrática de importação e exportação, mas aí sempre vamos descobrindo outros. E esse é o nosso papel aqui à frente da marca, né, como gestores da marca e como responsáveis pela marca Oakberry. Só explicando um pouco da Oakberry, para quem não conhece, é uma empresa que comercializa principalmente produtos à base de açaí. A gente atualmente está revendo alguma coisa de mix, mas ainda são alguns projetos e ainda em fases iniciais de teste. Mas com essa questão do açaí, muito ligada ao lifestyle, de alimentação saudável e tudo mais, a nossa proposta é essa: levar alimentações, seja refeição, snack, almoço, um lanche, qualquer coisa que seja, saudáveis e rápidas para o consumidor. Então, eu queria aproveitar o tendência gancho que a gente vive hoje acaba facilitando a nossa vida. Sim, desculpa, vai lá. Não, o Ricardo está, só para todo mundo saber, o Ricardo está em Portugal, né? E o Evandro está em São Paulo ou está em São Paulo? São Paulo. Legal. São Paulo. Então nós temos aí um palestrante de Portugal, um palestrante de São Paulo. Eu também estou em São Paulo. Mas eu queria começar falando sobre os 2 cases aqui, que, né, um é Oakberry, de um produto só, ainda mais um produto que é açaí, e que não necessariamente tem esse produto em outros países. Tanto pão de queijo quanto tapioca tem segue a mesma linha, né? Então, eu queria saber um pouco de vocês como é que essa internacionalização de um produto que existe no Brasil e que muitas vezes não existe naquele país onde está sendo ou exportado ou internacionalizado.
Como é que é esse primeiro passo? Eu posso falar rapidamente. Na verdade, esse é um dos grandes desafios de quando se trabalha no mercado, principalmente no mercado de alimentos. A gente costuma dizer que o maior desafio é encontrar uma proposta de valor. Essa é uma palavra tão largamente usada no mercado e as pessoas, às vezes, distorcem um pouco essa ideia, mas é buscar que segmento ou de que forma você pode apresentar o seu produto e que atributos você pode atrelar a ele para ser interessante ao teu mercado-alvo. Então, são palavras relativamente simples, mas a gente fez um estudo para tentar entender de que maneira a nossa tapioca, o nosso pão de queijo, pudesse ser relevante para hábitos de consumo dos países que pretendemos atuar. Então, esse é um desafio não apenas nosso, mas eu acredito que se estende para toda a cadeia de alimentos. No nosso caso específico, nós vimos, e o Ricardo acabou de comentar algo que é muito importante, sobre tendências e novos hábitos de consumo, que é a busca por uma alimentação saudável, por alternativas saudáveis para a composição alimentar. E a nossa estratégia foi essencialmente fazer uma pesquisa para entender como é que o mercado vê, entende, e de que forma nós poderíamos apresentar o nosso produto gerando valor de percepção positiva. Optamos pela alimentação saudável, apresentamos um produto livre de glúten, que hoje se estabelece como um grande problema alimentar mundial, e, igual feita, pessoas buscam alternativas para não consumir essa substância. Então, apresentamos nosso produto como uma alternativa saudável e pertencente a um grupo muito importante no mundo, chamado Free From. São produtos que apresentam características livres de adição de sódio, adição de açúcares, de conservantes, de corantes, e isso é uma tendência que se apresenta no mercado. A partir de observar isso, nós estabelecemos toda a nossa dinâmica de atuação, do pitch à apresentação da embalagem, direcionando e gerando esses elementos de atração. E Legal. Isso tem nos ajudado nessa caminhada. Legal. Ricardo, como é que é o caso açaí? Quer dizer, eu entendo que e a tua experiência aí, até na primeira loja, a gente se encontrou na loja alguns meses atrás, e eu queria saber como é que é a experiência, se o caso do português ou em outros países, as pessoas conhecem açaí, gera aquela curiosidade, como é que é essa, e mesmo na internacionalização, como é que é explicar para aquele talvez burocrata que esteja do outro lado, o produto em si? Primeiro, a gente sempre tem muita cautela na escolha, na entrada de um novo país, para garantir que exista público, exista mercado, exista o potencial de consumo adequado para que a gente estabeleça uma unidade, seja no formato que a gente entenda ideal. Aqui, especificamente em Portugal, o português já tem mais ou menos, né, em linhas gerais, o conhecimento do que é o açaí. Uma das grandes dificuldades que a gente teve aqui é apresentar o açaí da forma com que a gente se posiciona. Então, já existem muitas marcas de açaí presentes aqui em Portugal, mas nem todas elas focam no açaí como um substituto à alimentação saudável e funcional, como nós acreditamos e como nós desenvolvemos, assim como o Evandro com todos os produtos deles, um produto 100% natural, orgânico, livre dos tais GMOs e corantes e qualquer coisa que não esteja alinhada com a saudabilidade do produto. Então, a gente enfrentou algumas barreiras aqui em termos de tamanhos de copos, por exemplo, o português estava habituado a tomar doses menores porque ele tomava isso como uma sobremesa, um lanche da tarde. Então, nós tivemos que passar isso por uma reeducação do nosso consumidor, não quer dizer que não possa existir o consumidor para os outros produtos, mas uma reeducação nesse sentido de apresentar como a gente acredita que o nosso produto deve ser consumido. Alguns outros países que estamos também, a gente encontra barreiras culturais, em que momento é isso, mas o produto é gelado, eu posso almoçar isso ou não, é um produto de verão. Enfim, cada mercado acaba tendo questões específicas do seu público, dos consumidores,
E o que a gente faz é sempre trazer, em termos de comunicação, seja comunicação visual da loja, seja no argumento ali de venda na loja, a explicação do que é o açaí, né? Que é um produto super valioso e muito valorizado, né? Por ser um produto da região amazônica. Aqui na Europa a gente vê que essa história importa, então saber que ele vem de comunidades ribeirinhas do Pará, enfim, de toda a cadeia de valor que isso traz. E quando você explica isso para um holandês, para um belga que está aqui, né, hoje em Lisboa a gente acaba recebendo muito turista europeu de todos os cantos, quando você explica o que é o açaí, de onde ele vem, quais são os benefícios dele, e a pessoa coloca na boca, experimenta e acha aquilo delicioso, tudo acaba fazendo sentido, né? E a nossa proposta de valor acaba sendo fecha a conta ali nesse momento. Então, existe uma necessidade de comunicação e de explicação, e cada mercado que a gente vai, a barreira financeira sempre existe, né? Porque a gente não chega com uma marca global, a gente sempre com investimento e esforço local, mas com um produto de qualidade, né? Com uma boa apresentação e com uma história verdadeira, como a gente apresenta e nos apresenta e explica isso para o consumidor, aos poucos a gente consegue ir ampliando o mercado. Então, hoje a gente vê um público aqui na loja que inicialmente era maioritariamente brasileiro, agora já é pelo menos aí 60%, 70%, principalmente nesse momento agora de confinamento e pouco turismo, 60%, 70% português que passou a entender a nossa apresentação de produto e valorizou isso e consome cada vez mais. Então, é preciso, acho que saber contar a história, primeiro ter uma boa história, né? Isso Claro. Nossos produtos têm, a tapioca tem, o pão de queijo tem, o açaí tem, então você e depois saber como apresentar isso, ele acaba depois expandindo por conta própria, e é isso que a gente vive na maioria dos países. Na Austrália isso aconteceu, aqui isso aconteceu, na Espanha isso acontece, Estados Unidos também, num outro ritmo, isso é engraçado, né? Então varia muito do mercado, e Estados Unidos e Europa são mercados que internos também são muito diferentes, então cada mercado exige um conhecimento local e uma flexibilização no sentido de como apresentar, como explicar e como conversar com esse público. Legal. Eu queria passar um pouco sobre a jornada de internacionalização. Então, do início da ideia, eu quero internacionalizar meu produto, eu quero internacionalizar minha empresa, até efetivamente o dia que acontecer a primeira venda ou o primeiro contrato, como é que é esse processo? Quanto tempo durou, ou quanto tempo dura, ou quais são as barreiras que normalmente, se é através de um distribuidor, no teu caso, Ricardo, você deve ter algum distribuidor, no caso do Evandro também, ou é o food service, quer dizer, como é que é esta jornada do primeiro dia, para quem está até nos assistindo, quais são as principais dificuldades nesta jornada e como levantar, como passar esses obstáculos? Quer falar um pouco, Evandro? Sim, posso sim, Luciano. Primeiro, eu acho que vale um ponto sobre planejamento. Eu acredito que estamos lidando, e nós atuando no mercado brasileiro, a gente sempre lida com uma dinâmica muito de tentativas e erros. Quando observamos o mercado internacional, essencialmente lidamos com mercados mais maduros ou com dinâmicas de negócio mais agressivas. Então, eles têm uma cadeia já estabelecida, seja de distribuição, seja de negociação ou até mesmo de disponibilização de produto para o consumidor final. Então, lidamos com um mercado mais maduro. Então, introduzir-se ou pertencer a um outro mercado, essencialmente, perpassa pela necessidade de um planejamento bem estruturado. Então, esse planejamento bem estruturado é fundamentalmente importante para qualquer iniciativa que se pretenda fazer olhando e observando o mercado internacional. Principalmente o Ricardo, que atua fortemente agora na Europa, mas é a mesma dinâmica da Europa, China, Estados Unidos, são mercados que estabelecem processos muito pré
organizados. Então, na verdade, eu costumo dizer que tem uma variável que se sobrepõe, inclusive, a qualquer interesse ou necessidade. É entender qual é a sistemática desse mercado-alvo que você pretende atuar. Então, existe uma dinâmica já estabelecida. Existem processos previamente criados, e se você pretende pertencer a esse mercado, essencialmente, existem etapas que você precisa cumprir. Então, iniciamos com um planejamento. Nesse planejamento clássico, Luciano, fomos para diagnóstico, análise de mercado, potenciais canais de distribuição, mais-valia, o que é mais rentável, menos rentável, que canal é mais interessante. Então, esse diagnóstico, esta avaliação é, na verdade, o bem mais precioso, e possivelmente dos colegas que nos escutam e do Ricardo que falará já já, o bem mais precioso, porque não está em livro, não está escrito, você não compra um pacote de sucesso. Vamos ali, me dê aí 2 pacotes de sucesso. Na verdade, não. Nós criamos essa linha de desenvolvimento de planejamento lastreado em buscar conhecimento e entender aquele mercado como forma de subsidiar nossa alternativa. Eu costumo dizer, Luciano, que independentemente se você tem 10 moedinhas de ouro ou uma só, a diferença será no que você fará com esse orçamento prévio que você se predispôs para isso. Então, na verdade, o planejamento é a base estruturada para você conseguir, pelo menos, pertencer ao mercado. Ao pertencer àquele mercado, você inicia um processo de galgar resultados positivos, experiências, melhoramentos industriais. Então, essencialmente, planejamento foi o nosso lastro de desenvolvimento de negócio. Legal. Então, a partir desse planejamento, Luciano, a gente estabeleceu esses critérios e entendemos quais eram os gaps que precisávamos suplantar para ser pertencente, para to be a player, para ser um jogador naquele mercado. E aí, o Ricardo também comentou, vamos entender se o nosso produto era adequado, se nós tínhamos as certificações que aquele mercado de origem exige, se tínhamos uma proposta de valor que aquele consumidor entendia e estaria disposto a comprar. Então, essencialmente, nós temos entidades e nós bebemos muito na ajuda da própria ABIMAP. A ABIMAP foi uma parceira muito importante nessa trajetória, foi nos ajudando com subsídios, informações, reports que nós compramos no mercado, da Nielsen, Euromonitor, visitas de prospecções, diálogos. E não existe uma fórmula única. Cada mercado apresenta uma necessidade, apresenta critérios e, obviamente, o teu business plan vai direcionar o quão disposto ou a velocidade que você terá para pertencer àquele mercado e aí, ao pertencer, gerar seu resultado efetivo. Então, Legal. essencialmente, planejamento. Legal, bacana. Obrigado, Evandro. Ricardo, você quer falar um pouquinho como é que foi especificamente a jornada de Portugal? Quer dizer, eu me lembro que quando a gente encontrou, você ainda estava no planejamento, poxa, até eu conseguir ter o distribuidor, eu não sei se vocês acabaram sendo um distribuidor, essa parte a gente não detalhou, mas como é que foi essa jornada do planejamento até a abertura da primeira loja? Tá, então vamos lá. No nosso caso, para todas as respostas quase, ele depende muito de mercado para mercado, né? Hoje, a nossa fábrica no Brasil é o maior produtor de açaí do mundo e tem a distribuição muito bem resolvida no Brasil inteiro e em vários países do mundo, como nossos 2 primeiros países da internacionalização, não por acaso, Estados Unidos e Austrália. Então, no Brasil, hoje eu falo que eu vou abrir uma loja em Rondônia, eu sei que eu tenho o produto lá daqui a 5, 6, 7 dias no máximo. Então, nosso caminho sempre foi, a expansão sempre passou por isso, pela essa facilidade, né? E a nossa escolha dessa fábrica como parceiro sempre também passou por isso. Quando viemos para a Europa, a gente tinha justamente esse problema. Eles tratavam de todo
a questão de produção e exportação do Brasil, só que a distribuição, né, a importação e a distribuição aqui interna no mercado europeu ainda não estava resolvida. E aí foi um problema, acho que foi no nosso primeiro contato, a gente estava justamente passando por isso, tentando resolver isso, como que a gente conseguiria entrar aqui, como que a gente armazenaria esse produto e distribuiria para nossas lojas. Conversei e tomei muitos nãos aqui dos principais distribuidores na Europa, principalmente de Portugal, até que resolvemos justamente, então, fazer a importação por conta própria. Também tive que sofrer um pouco nas primeiras duas importações de açaí, tive que trazer via aéreo, porque ainda não tinha um volume suficiente para trazer via marítima, isso significa pagar praticamente o dobro do que eu pago hoje, ou até um pouco mais, no preço unitário de cada um dos baldes de açaí. E hoje, com 3 lojas na Espanha e uma aberta em Portugal, mais 2 para sair aí no próximo mês, a gente já tem um volume, trouxemos, já agora pela segunda vez, via marítimo, e fazemos a importação por Barcelona, porque lá justamente a gente já tem mais unidades abertas hoje, e algumas questões de custos, tanto de impostos como de taxas aduaneiras, fazem mais sentido trazer por lá, mesmo depois pagando um transporte aqui para Portugal. E disso tratamos com uma importadora lá, com uma empresa que nos apoia na entrada e no desembaraço desse produto, e depois a distribuição interna também fazemos aqui por conta própria, e tudo terceirizado, mas tudo feito diretamente pelas empresas master franqueadas Portugal e master franqueada Espanha. Então, tivemos que nos virar aqui para fazer isso tudo e, enfim, não foi fácil, mas hoje já estamos com todo o caminho das pedras e cada importação que a gente faz, a gente também acaba sempre com um pouco mais de expertise, com um pouco mais de know-how do mercado, ganhando alguma coisa em margem, seja no frete Brasil, Portugal, Brasil-Espanha, seja no frete depois Espanha-Portugal, seja no armazenamento, enfim, dá para sempre tempo demora, ganhar alguma coisa. Ricardo, quanto tempo demora da produção até a loja em Lisboa? Tá. Nosso produto internacional ele é sempre feito sob demanda, então a fábrica ela só inicia a produção com o pedido, que pode demorar aí entre 1 a 2 semanas entre o pedido e a finalização da produção, depende um pouco do volume também, como a gente trouxe dessa última vez 20 toneladas, demorou um pouco mais. E depois, aí também tem isso, cada vez a gente, com um pouco mais de expertise, a gente consegue ganhar, se não preço, velocidade. Então, conseguimos uma rota dessa última vez, que fez em 16 dias Porto de Santos até Barcelona. Na última importação tinha sido 23, porque ele parava em algumas ilhas antes e fazia outros caminhos. Então, entre o pedido e o recebimento aqui do produto, algo em torno de 45 dias, e agora, para você ter uma ideia, o produto chegou na segunda-feira passada no Porto e foi hoje só liberado para o armazém em Barcelona. Então, mais 10 dias aí só de desembaraço portuário. Então, prazo total aí, quase 2 meses entre fazer o pedido e ter o produto disponível aqui para comercialização. Legal, legal. Pessoal, a gente tem ainda alguns minutos, pouco mais de 10 minutos, então fiquem à vontade se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta. Mas eu tenho ainda uma pergunta para os dois. Depois, Rodrigo, se você quiser fazer, fica à vontade. Mas eu queria saber um pouco da receptividade dos gringos, e vou chamar o português de gringo, em relação aos produtos. Tanto o açaí, quanto pão de queijo e tapioca. Aí fique à vontade para responder. Posso adicionar um ponto na sua pergunta, Luciano? Por favor. Até por conta de Portugal, está na moda na Europa, né? Portugal vai e volta, fica na moda para os europeus, né? E imagino eu que agora verão, né, na Europa, eu imagino que exista, obviamente, com todas as restrições que a pandemia está colocando, né, mas exista um fluxo de pessoas passando por Portugal.
Então, eu gostaria só de adicionar esse elemento aí de europeus, né, essa migração que existe ali por Portugal, nessa questão, né, que o Luciano apontou. Sim. Eu queria saber, então, Luciano, também, como foi o processo para você identificar os seus masters lá na Espanha. E como é que, em Portugal, pelo que eu entendi, não é franquia ainda, né? Mas como é que vocês estão fazendo o processo de identificação do parceiro certo nos mercados que vocês atuam? Tá bem. Então, vou por partes aí. Primeiro, com relação à pontuação do Rodrigo, Lisboa, Portugal, de fato, está na moda aqui na Europa e já de alguns anos para cá, e isso ainda não parou de crescer, então cada vez mais pessoas visitam. Um dado curioso aí é que Portugal tem uma população de 10 milhões de habitantes e só em Lisboa passam, em média, cerca de 12 milhões de turistas. Então, praticamente dobra a população do país a nível de turismo. E justamente por isso que foi a nossa escolha da nossa entrada na Europa. Acabou acontecendo quase que simultaneamente com a abertura da loja de Barcelona e de Madrid, mas por atrasos aqui no projeto de Lisboa. E montamos uma operação grande, nossa flagship na Europa, justamente para ser uma vitrine tanto para Portugal como para os outros países europeus e até outros países ao redor do mundo. Então, já cheguei a fazer reunião até com interessados em levar para a Indonésia, que conheceram a operação, conheceram a marca em Portugal. Então, é por isso que estamos aqui. O português, né, de forma geral, respondendo agora o Luciano, ele gosta do nosso produto. O português tem uma característica muito engraçada, que ele é muito sincero. Então, se ele gosta, ele fala. Se ele não gosta, ele fala na sua cara e sem barreiras nenhuma. Então, já ouvi de português, não gosto. Mas a maioria das vezes que eu ouço isso, fala, não gosto de açaí, não é que eu não gosto do seu açaí. Então, me deixa um pouquinho menos triste aqui a ouvir essas respostas. Mas, de forma geral, portugueses e europeus gostam bastante do nosso produto. Uma coisa que eu não comentei na sua outra pergunta é que a gente tem uma leve variação no nosso produto exportação para o produto que a gente comercializa no Brasil. Então, ele é um pouco menos doce. Isso a gente fez vários estudos juntos com a fábrica quando fomos para os Estados Unidos e entendemos que o mercado americano demandava um produto com sabor um pouco menos doce e depois levamos isso tanto para a Austrália como para a Europa, Emirados Árabes. O único país, se eu não me engano, posso estar ligeiramente errado, que a gente usa o mesmo produto no Brasil é no Peru, na nossa loja de Lima. Todo o resto a gente tem esse produto que a gente chama de exportação, que então ele é ligeiramente menos doce, justamente para adaptar-se melhor ao paladar de outros países. Acho que respondi sua pergunta. Tinha mais alguma coisa, acho, para... Não, basicamente é isso. Queria ouvir um pouco o Evandro também sobre esse aspecto. O Ricardo fez um comentário muito pertinente, muito pontual e assertivo, que é exatamente isso. Parte daquele planejamento que eu comentei, ou de se entender como é que o mercado-alvo que você pretende atuar pode reagir ao teu produto, perpassa por adaptação. A gente, como empresa brasileira, empresa de processamento, para atuar no mercado-alvo, a gente também faz testes e entende como é que a aceitação de um produto se dará. Às vezes, você aumenta, introduz um novo ingrediente, muda determinado ingrediente para teste de saborização. O mercado chinês, por exemplo, é um mercado extremamente suscetível a relações do paladar, por dinâmica e por hábitos culturais. Então, atuar no mercado internacional é essencialmente entender-se um ser da adaptação. Entender-se que, caso haja necessidade, o produto será adaptado. Assim como o Ricardo, nós também temos o nosso pão de queijo tipo exportação, que é um pão de queijo que carrega características diferentes para cada mercado-alvo exigente. Essencialmente, Luciano, o mundo navega por uma busca por um produto gostoso e, se ele for saudável, muito mais interessante ele o será. Então, na verdade, eu digo que estamos no melhor momento para que o Brasil seja reconhecido no mundo
como um grande celeiro de produtos de alta qualidade. Somos, para você ter uma ideia, não apenas no meu segmento, no Ricardo, mas no segmento de cafés. Nós temos hoje, somos o maior produtor de café do mundo. Nós temos hoje uma produção absurda e muito consistente de óleo de coco, de produtos derivados de coco, que é a grande estrela internacional. Então, acho que falta para o empresário brasileiro, para a administração executiva nacional, entender que existe uma ferramenta super interessante para alavancar a nossa economia, que é apresentar o Brasil como esse grande celeiro de produtos saudáveis, diferenciados, saborosos, inusitados, que carregam, se somente só, na sua composição, um valor nutricional muito alto. E esse é um dos ganhos, né, do próprio Ricardo. E, assim, sim, você tem a aprazabilidade ao paladar, é gostoso, é fácil, você tem algumas iscas de atração para o consumidor, mas o consumidor ele é hoje mais aberto a provar produtos que trazem uma carga de saudabilidade alta. Então, acho que, essencialmente, Luciano, o mercado está mais aberto. Estamos no melhor momento para pertencer e participar de mercados internacionais. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui da Wen Pan, que diz o seguinte: depois do processo de planejamento, tem-se o processo de arranjar contatos, através de feiras e eventos. Na pandemia, obviamente, os eventos e feiras eles não existem ou estão sendo postergados ou híbridos, enfim, menores do que aqueles grandes eventos e feiras que a gente já conhece. Ele pergunta, acha que mandar e-mail ou proposta faz sentido? Ele queria um pouco da opinião. Aí, no caso do Ducho, se faz sentido ou não e-mail para apresentação do produto, e no caso da Oakberry, como é que é o processo de novas franquias, né? Eu entendo, Ricardo, que o teu processo foi muito de forma passiva, quer dizer, o cara entra na tua loja e aí gosta do produto e fala, puxa, eu quero isso na minha cidade, no meu país, etc. Queria primeiro ouvir você, Ricardo, e depois o Evandro sobre essa história de como participar de feiras agora com esse novo modelo. E se a gente for, nós estamos 5 minutos do final, então pediria aos dois que fossem rápidos na resposta. Luciano, vamos dar uns 5 minutinhos a mais, aí mais uns 10 minutos de evento. Como a gente teve ali um delay de 5 minutos no início, né? Para a gente poder encerrar aí em 1 hora de evento, tá bom? Fechado. Maravilha. Tá obrigado. Bom, tranquilo. Ótimo. Então vamos lá. Essa pergunta me lembrou que alguém tinha perguntado ali anteriormente sobre a escolha do master franqueado na Espanha e tal. Nosso processo de expansão, tanto no Brasil, no começo da expansão no Brasil, como internacional até hoje, ele sempre foi realizado de forma passiva. Então, com o nosso produto, com a qualidade do nosso produto, que alinha justamente aquilo que o Evandro comentou, que é o maior sabor, a qualidade possível, com uma entrega na relação saudabilidade, né, e o funcionalismo dessa alimentação numa dieta balanceada e saudável. As pessoas vinham até nós interessadas em levar a marca para a sua cidade, para o seu país. Então, Austrália são amigos nossos, pessoais que viviam lá há pelo menos 2 anos e que acreditaram na marca e apostaram na marca para o mercado australiano. A Espanha aconteceu a mesma coisa também. É um casal conhecido já nosso do Brasil, que vivia lá há anos e já tinham trabalhado com o mercado de alimentação e estavam interessados em apostar na Oakberry como um projeto deles, levar isso e expandir a marca pela Espanha. Então, por essa característica que a gente teve, né, e tem até hoje de uma expansão de forma passiva, a pandemia, óbvio que
fechou as pessoas, né, e trouxe as dúvidas e tal, mas agora com a retomada e reabertura da maioria dos mercados, as pessoas já voltam a nos buscar e a gente vai inaugurar agora uma loja em Cascais e no Porto, que vieram justamente pós esse momento pandemia e que vieram de forma passiva. Então, no nosso caso, não tenho muito como responder a essa resposta de enviar e-mails e ser de uma forma mais agressiva, porque nós não temos isso na realidade. Então, acredito que para um produto de atacado, como o caso do Tuxo, do Evandro, pode fazer mais sentido aí alguma resposta para essa pergunta. Legal. Boa. Evandro, quer comentar um pouquinho a participação de feira e evento? Sim, eu costumo dizer, Luciano, que o povo é muito sabido, as pessoas são sabidas, que mesmo ante grandes transtornos ou do que nós estamos vivendo, que é essa grande pandemia, alternativas estão sendo desenvolvidas. A própria ABMAP, que coordena junto contigo esse evento, já estabeleceu uma série de rodadas online e muitas estão sendo propostas até o final do ano como uma forma de você criar oportunidades de diálogo. Eu mesmo já participei de 4 desde o início da pandemia e achei extremamente eficiente. Eu tenho colegas que trabalham com café que estão prospectando o mercado a todo vapor. Por quê? A área de alimentos não teve um impacto no que diz respeito à compra e venda tão forte. A maior dificuldade obviamente, tem sido quando você apresenta um novo produto. No caso do açaí, existe uma barreira da apresentação do produto em si. Então, quando você tem um contato pessoal, a pessoa consegue degustar, e aí a relação da prova versus experiência, ela é fundamental, mas existe uma dinâmica de compra e venda, de abastecimento, de varejo, atacarejo, food service, que continua existindo e continua demandando bastante por produtos e, inclusive, novos produtos. Então, na verdade, as alternativas existem. A minha sugestão acho que é importante procurar uma entidade setorial na área que a pessoa atua, se é na área de alimentos, qual entidade setorial ou alimento que ela trabalha pertence, né, dentro de qual segmento, e entender quais são as rodadas de negócio, os encontros virtuais que estão acontecendo. A ABMAP está com 5 rodadas de negócio no gatilho, inclusive com oportunidade de treinamento e capacitação para as pessoas, assim como eu, que já passaram dos 30, se desenvolverem determinadas habilidades para apresentar a sua empresa, o seu produto, o seu serviço de alimento nesse novo universo. E tem sido muito proveitoso. Então, a alternativa, o mercado está extremamente aquecido. Legal, legal. Nós temos mais 2 perguntas aqui e aí vamos ampliar um pouquinho, uma sobre logística. O Jorge Klotz pergunta se vocês têm logística própria. Acredito que não. E como é que foi a busca de parceria em termos de logística? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre logística, porque logística é um ponto importante dentro da cadeia, né? Se você faz o pedido, esse pedido não chega, ainda mais quando nós estamos falando na ponta ali, né? Se a loja Oakberry, por exemplo, não tiver aquele produto específico, e eu queria depois falar um pouquinho sobre uniproduto, porque o teu caso é um produto, eu sei que agora vocês estão lançando o segundo produto, né? Não degustei ainda o energético Oakberry, mas já vi que na sexta-feira, quando eu fui na loja aqui perto em Moema, em casa, vi que tinha lá o produto. Queria que vocês abordassem esses 2 itens. Primeiro, logística, como é que é o fator logística, e segundo, um produto ou vários produtos, quer dizer, o que seria mais fácil dentro de uma composição de internacionalização? Ricardo, o meu é mais simples, talvez eu possa falar mais rápido. Tá, tranquilo. Literalmente mais simples. Na verdade, a gente costuma falar, Luciano, de parcerias comerciais. O trabalho, essencialmente, ele consegue ser fluido quando você encontra um parceiro
que ocupe e que seja sabido, inteligente e expert naquela etapa específica que você precisa. Então, quando a gente fala de logística, a gente fala como um ser anômalo, mas ele é um ser pertencente à sua cadeia produtiva. Na verdade, existe no mercado várias empresas já especializadas, já com rotas e canais e orçamentos e com larga experiência nesse processo. Eu costumo dizer que a indústria, no caso a gente, a indústria de processamento, o desafio é encontrar um bom parceiro para realizar a operação. A maioria das empresas não tem operação própria porque não precisa ter operação própria. É uma área de expertise, é uma área de atuação que você pode dispor e através de orçamentos a cada necessidade. Então, a ideia é, as próprias entidades setoriais, no caso, a ABIMAP, uma delas, possui normalmente uma lista de parceiros de logística que as indústrias já costumamente já trabalham. E ao pertencer da entidade setorial, a gente tem troca entre colegas, entre outros empresários, entre outras empresas, de mais-valia, de cases de sucesso. Normalmente, a gente busca indicação de pessoas que já têm fluidez de trabalho ou que já são mais experientes com exportações. Alguns colegas pertencentes à entidade setorial já exportam há 20 anos, já exportam há 30 anos, possuem larga experiência. Então, não existe água quente. Na verdade, o ideal é já pegar a água quente do coleguinha e botar só o chazinho para fazer e beber. Boa. De quente para gelado, conta um pouco, Ricardo. Eu concordo totalmente com o Evandro. Acho que, assim, principalmente numa área tão complexa que é a logística, você querer trazer isso para você pode trazer uma dor de cabeça muito maior do que, muitas vezes não, mas dependendo do volume que você tem, você deixar um pouco de dinheiro na mesa, porque você ganha em velocidade, em assertividade, né? A parte principalmente do nosso produto de exportação e importação, existem tantas licenças, certificados, questões específicas do segmento, que buscando o parceiro adequado, você resolve numa simplicidade que, se fosse fazer por conta própria, muito provavelmente a gente até hoje não teria uma loja aberta aqui na Europa. Então, nosso primeiro despachante que eu contratei aqui para fazer a primeira importação era alguém que trabalhava já no aeroporto de Lisboa há 32 anos, e meu produto chegou aqui 11 horas da manhã, 5 da tarde estava na loja pronto para ser consumido. Então, você ganha muitas vezes velocidade na escolha do parceiro certo, em vez de querer traçar e abrir todos os caminhos por conta própria. Obviamente que com o tempo, com a expertise que a gente vem ganhando, em algum momento, com um volume adequado, pode-se fazer necessária o desenvolvimento dessa logística própria e, mesmo que não a cadeia inteira, pelo menos partes dela, centralizar aqui em mim ou na Master Franquia Espanha, para que a gente ganhe velocidade e aí também consiga ganhar margem em cima dos produtos. Mas, no nosso caso aqui, a pesquisa foi na base de exploração e ir atrás de pessoas, né, usar nossos parceiros de exportação no Brasil para nos indicarem quem seriam as melhores pessoas para fazer a importação aqui, em Portugal e também na Espanha. Enfim, com isso a gente conseguiu sempre ganhar velocidade, ganhar agilidade, que, no nosso caso, varejo, fazendo parte de tudo que a gente se propõe a ser como marca, a velocidade é sempre importante. Então, está, né, no nosso DNA isso, e a gente busca nos parceiros isso também. Legal, só um último ponto em relação ainda a pergunta, a gente ficou bastante em termos de logística, mas a pergunta em relação a um produto só. Né? Desculpa, eu acabei esquecendo. E aí eu também essa pergunta apenas de um produto, se existe um mercado, como nós estamos falando tanto de tapioca, pão de queijo, açaí, se existe um mercado de saudade, quer dizer, aqueles brasileiros que já comem açaí no Brasil, oakberry no Brasil, ou pão de queijo no Brasil, e buscam
ou qual o tamanho desse mercado, se é que ele é relevante para o público, né? Se vale a pena mesmo ou não. Enfim, duas perguntas de uma só. Uniproduto e Resposta de $1 milhão, né, Ricardo? $1 milhão essa resposta. Na verdade, não existe regra. Existem pessoas como a Havaianas, que têm um sucesso absurdo mundo afora, que não é do nosso segmento de alimentos, mas com um único produto, que é sandália, faz um sucesso tremendo. E tem colegas com um portfólio como Marilan, que tem 400 milhões SKUs e também faz um sucesso absurdo. Então, uniproduto ou muito produto, independe muito mais da estratégia e do produto e do segmento que ela atua. No que diz respeito ao mercado da saudade, eu tenho uma opinião polêmica que gera transtornos e ruídos. Eu sempre digo para todo mundo, fujam do mercado da saudade. It's a trap. Tamo junto nessa. It's a trap. É uma armadilha. Não temos interesse no mercado de saudade, ele vem a reboque, adoramos brasileiros, damos beijinhos quando podemos, abracinho, mas público-alvo, o público tradicional do país onde nós atuamos. Nosso produto é feito para ele, a linguagem é feita para ele, é ele que tem mais maturidade para entender o nosso produto, que tem dinheirinha para botar na mesa. O mercado da saudade é querido, mas ele não tem um potencial alto, ele não é estável, ele não é fiel. Então, eu não montaria, até hoje nunca montei e entro em brigas sobre isso, não considero adequado montar uma estratégia de internacionalização observando o mercado da saudade como alternativa. Maravilha. Ricardo, quer comentar alguma coisa? Quero, concordo totalmente com o Evandro nisso. Acho que, assim, esse tal mercado da saudade, ele é até muitas vezes importante para nós no início das nossas operações nos países, porque o português não sabia o que era Oakberry, não tinha a menor ideia do que era Oakberry, a não ser o português que já tinha ido a São Paulo e Rio de Janeiro, que são poucos proporcionalmente. Então, no início, esse brasileiro que já conhecia o Oakberry, que conhece açaí, sabe da qualidade do nosso produto, busca a Oakberry para matar essa saudade, mas a gente sempre se direciona localmente para o público, o consumidor local. Então, em Portugal é o português, na Espanha é o espanhol, nos Estados Unidos é o americano, e o brasileiro residente nesses países também faz parte, mas sempre olhando para o hábito de consumo local, né? Então, até por isso a gente já recebeu proposta de colocar tapioca e pão de queijo dentro do nosso mix de produto, e na nossa cabeça não faz sentido. O nosso posicionamento, ele é alimentação saudável e funcional à base de açaí. E aí já entro na sua outra pergunta, que era a questão relacionada ao monoproduto. Nós apostamos e acreditamos fortemente no açaí, e 3 anos e meio de empresa a gente vem observando que ainda tem um caminho muito grande para explorar. Então a gente não pretende trazer grandes mudanças, mas com uma complementação de mix pontual. Agora a gente está lançando essa bebida energética à base de açaí, está sendo em teste no Brasil. É algo simples, né? A nossa escolha pelo monoproduto sempre foi visando a simplicidade operacional, né? Tanto na elaboração dos nossos produtos, como na gestão de estoque, gestão de compras e tudo mais. Então, isso faz parte da nossa estratégia e a gente continua acreditando nisso. Então, qualquer novo produto que a gente coloque vai sempre estar alinhado a isso. Primeiro, a alimentação funcional e saudável. Segundo, a facilidade e simplicidade operacional de fazer isso. Vamos ter que quebrar a cabeça de novo para entender como trazer essa bebida energética para cá. A gente tem algumas facilidades que ele não tem taurina, né, e questões técnicas do produto que às vezes complicam na entrada de um novo mercado, tão complexo como é o mercado europeu. Mas, enfim, sempre seguindo a linha da alimentação funcional, energética, como o açaí traz, saudável, um lifestyle jovem e tudo mais, mas não trazendo, também aí misturando um pouco das duas respostas, não trazendo aquela ideia de somos uma empresa brasileira para o brasileiro. A nossa empresa, ela é internacional e ela é do mundo.
Legal, bacana. Eu queria, antes das considerações finais, e nas considerações finais eu queria que vocês falassem um pouquinho de dicas, né? Uma dica principal para quem está nos assistindo e que queira internacionalizar, mas tem uma pergunta aqui do Marco Braga, que, para não deixar e não ficar sem resposta, quem tem interesse em responder, ele pergunta assim: sou produtor de banana no estado de São Paulo, esse produto fresco não é permitido a importação na Europa, para proteger os países colônias europeias, mas há uma infinidade de produtos de banana que poderiam explorar como biomassa de banana verde, banana passa, etc. Vocês acham isso possível no futuro? Na verdade, a indústria in natura, ela no mundo inteiro, não só para banana, mas para os outros alimentos, sempre apresenta restrições para a proteção das produções locais ou dos acordos bilaterais daqueles países. O ideal, e essa é a forma de entrada, é apresentar o produto processado, pronto para o consumo. Não apenas como biomassa, mas se ele consegue buscar um parceiro que tem interesse de pegar no Brasil este produto dele in natura, processar, transformar num produto palatável, por exemplo, uma barrinha de banana, ou as famosas... Eu nem tenho aqui, porque eu sempre tenho no escritório, a bananinha famosa gostosinha. Esse é um produto não apenas permitido, mas como também muito desejado no mercado internacional. Os chips de banana, como snack saudável. A Califórnia está invadida por snacks de fruta desidratadas ou liofilizadas. Eles retiram a água da fruta, cortam em fatias, retiram a água, processam de forma industrial para garantir os processos de higiene sanitárias, embalam numa embalagenzinha linda e as pessoas saem comendo na rua como um snack. Então, sugestão: processa. Se não quiser processar, encontra um parceiro, uma empresa processadora, e aí sim viram parceiros para negócios internacionais. Acho que é mais sensato. Legal, sensacional. Queria que a gente está no final já, mas eu queria, se puder, cada um falar um minuto sobre uma dica de quem está ou iniciando o processo de internacionalização ou uma dica sobre o caminho de internacionalizar, né? Para quem tem gente, tanto distribuidores portugueses que estão escutando, como também interessados em iniciar o processo. Então, dos dois lados. Então, qual a dica que vocês dariam, vocês que passam e passaram por esse processo de internacionalização? Seja humilde, aprenda, estude, pesquise, investigue. Não existe uma fórmula de sucesso. A fórmula de sucesso do Ricardo, que é muito bacana, mas a fórmula de sucesso dele talvez não possa ser aplicada na minha indústria, na indústria do colega. Eu costumo dizer que a maior riqueza de uma reunião como essa, dessas trocas de pessoas tão habilidosas, cada um no seu segmento, é a gente aprender com o erro alheio. Eu nem vou falar o palavrão que normalmente eu uso, mas normalmente a gente diz: aprenda com o erro alheio, porque o não errar quer dizer acertar. Então, assim, não há água quente. Tem muitos colegas que já atuam no mercado internacional há 30 anos, há 40 anos, são pessoas acessíveis, as entidades setoriais ajudam. Então, acho que ser humilde, entender que por mais que eu tenha uma boa ideia, um bom produto, há uma necessidade de entender o perfil do meu consumidor, de entender onde os outros erraram e evitar esse mesmo erro, entender essa dinâmica sistemática processual é realmente o caminho mais assertivo, não a forma de sucesso. Então, minorar o erro é a melhor forma de você conseguir pertencer a um novo mercado. Maravilha. Obrigado, Evandro. Ricardo? Boa, também concordo totalmente com o Evandro e acho que, além da humildade também, a paciência alinhada à persistência também é importante. Então, sair do Brasil com uma empresa na época ainda não tinha 200, mais de 100 lojas, com todos os fornecedores na mão, com tudo muito bem resolvido, e cheguei aqui num novo mercado
disposto a tomar um monte de porta na cara, disposto a deixar gente que me deixou na mão na hora que achei que estava tudo resolvido e, enfim, não deixar isso desanimar o projeto e nem achar que por 1, 2, 3, 10 portas na cara pode ter, seu projeto não tem sucesso, né? A gente rompeu aqui essas barreiras iniciais e hoje vemos que com um produto, com uma história bem contada e verdadeira, a gente conseguiu criar o nosso caminho aqui e ainda temos muita coisa para fazer em Portugal, no resto da Europa e no resto do mundo também. Muito legal. Olha, eu queria realmente agradecer Evandro e Ricardo pelas todas as palavras. Para mim foi uma experiência incrível. Conseguir, com muito conteúdo, a gente conseguiu, entendo que conseguimos passar por todos os pontos, né? Obviamente, em 1 hora e pouquinho, não dá para a gente falar tudo, mas acho que deu uma boa pincelada para quem um estímulo e para quem já está no mercado ou algum distribuidor em Portugal, enfim, eu acho que a gente conseguiu cumprir com o principal objetivo desse webinar. Queria agradecer mais uma vez os dois. Rodrigo, palavra contigo. Espero que você tenha gostado. Eu acho que o pessoal que fez as perguntas também elogiou aí no bate-papo. Acho que a gente cumpriu o nosso papel. Obrigado mais uma vez, Rodrigo. Obrigado, uma satisfação imensa. Eu queria agradecer. Rodrigo, obrigado, Luciano. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Evandro. Obrigado, Luciano. Né? Acho que para nós, né, que trabalhamos num projeto setorial, né, é sempre importante a gente ouvir o associado, né? Então, também agradeço aí as palavras do Evandro durante a sua exposição. A gente tem feito um trabalho denso, né, em relação ao mercado internacional, e a gente sabe os desafios, até contribuindo com uma das perguntas que foi feita em relação ao ambiente internacional. Esse é o momento da gente repensar as estratégias, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de fazer isso em março, abril, estão colhendo frutos já, né? Então, a gente não pode perder o time, né? A gente ficou talvez até um pouco tempo ali, né, sem saber muitas vezes o que fazer, pensando, né? Porque alguns países tiveram lockdown. Portugal teve uma estratégia muito assertiva, eu acho que até elogiável, acho que por todos, né, em relação à pandemia, né? Não à toa que a gente acompanha, né, o mercado português e para aqueles que estão em Portugal, o caso do Ricardo, né, que está lá em Portugal nesse momento, o país já apresenta uma certa, entre aspas, tranquilidade no que a gente chama de novo normal. Eu chamo de novo anormal, né, porque não dá para dizer que é normal, né, mas que de alguma forma, até para funcionamento, por exemplo, das franquias, né, da Oakberry, e mesmo para posicionamento dos produtos, no caso da Duducho, né, da Toscana e Sarquis no varejo, é desafiador, é um momento desafiador, mas assim, a indústria de alimentos, né, as empresas continuam fazendo um trabalho e oferecendo alimentos para a população. A questão é como fazer isso em um momento desafiador. Então, é isso. Acho que a troca de informações, a troca de experiências é válida para todos, para aqueles que estão aqui no Brasil, para aqueles que estão em Portugal. Então, espero que todos tenham tido a oportunidade de aprender, né, sobre esse processo e continuamos, né, um networking que se forma, se estabelece e vai se fortalecendo, porque é isso que vai garantir a efetividade das nossas relações, e concordo, né, com a questão da humildade, porque é ela que nos deixa transparecer a hora que a gente precisa agir no momento tão crítico que a gente está passando, né? Então, agradeço também a todos, né, gentilmente aí o WTC por ter aceitado o nosso convite, Luciano, o Rômulo está aqui conosco também, muito obrigado. Ricardo, eu sei que também tirar um horáriozinho aí para vocês é complicado, principalmente em toda a logística e complexidade, né, que vocês têm na operação, que é, assim, elogiável, assim, imensamente, né, a cadeia de frio não é fácil, então parabéns pelo trabalho de vocês, né. E ao nosso associado, né, mais uma vez, Evandro, eu sei que vocês estão batalhando aí em relação ao mercado português, então parabéns também pelo trabalho e por superar os desafios, né, que eu acho que esse é o ponto. E os nossos parceiros, né, Apex Brasil, então
a gestora da ABF está aqui com a gente, então a gente agradece também a presença. E, Bruno, até para você também fazer uma colocação, por favor, né, só para a gente poder encerrar o nosso evento. Gente, aprendi muito, muito enriquecedor, imagino que todos tenham gostado também. E só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui, Rodrigo, e estamos abertos a novas parcerias e novos eventos também. Vamos bater um papo mais para frente com o WTC também, em Lisboa, Portugal. Quando estivermos lá da próxima vez, Luciano, vamos acionar vocês, vamos buscar uma parceria. Claro, vai ser super engrandecedora para nossas missões. Pretendemos que esse novo anormal não demore muito, né, Rodrigo? Pois é. É isso, gente. Foi muito legal, aprendi muito aqui com vocês. Muito bom. Legal, obrigado, Bruno. Olha, eu deixei para todos no chat o contato, né, do Luciano, o nosso contato da ABMAP e da ABF, tá? Só queria saber aí, se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato com nós três, que a gente repassa o contato do Evandro, do Ricardo, pontualmente, né, na questão aí de negócios e mesmo dúvidas que vocês têm em relação a tudo que foi passado, tá bom? E a questão da disponibilização da gravação, Rodrigo, alguns associados nossos pediram para que a gente possa disponibilizar. Então, se a gente tiver como disponibilizar no site do Franchising Brasil, vai ser muito bom também. Não, eu vou disponibilizar para as duas instituições. Não só vai ficar disponível para nós, da ABMAP, mas também para vocês, do WTC e da ABF. Tá? Depois, ao encerrar o evento, eu entro em contato com vocês para a gente poder passar o conteúdo. E, obviamente, ao Evandro e ao Ricardo, né, a gente passa também a gravação. Caso vocês tenham também interesse de utilizar, né, fiquem à vontade. É por isso que a gente também está fazendo aqui a gravação do evento, para que vocês possam replicar a troca de informações que foi feita durante o evento. Tá bom? Muito bom. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Bom dia para o Brasil e boa tarde para Portugal. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.